Olá, concurseiro, concurseira, chegamos! Este é o nosso encontro de 110, quase esqueci o número aqui, tantas aulas já gravadas. Seguinte, o tema de hoje trata das sanções e infrações. E para isso, está aqui do meu lado o professor Dr. Daniel Ferreira. Como vai, professor Laércio? Sempre bem? Bem, obrigado. Sempre bem. Olha, entre os vários temas que já tratamos aqui, água, questões do lixo, questões ligadas à arquitetura, inúmeros temas que vão, sim, para os concursos. Este das sanções e as infrações são um dos, vamos dizer assim, mais desconhecidos. É tua responsabilidade agora passar para o público um pouquinho aí, claro, não vamos encerrar o assunto hoje, mas eu já começo perguntando, o que é uma sanção e uma infração para o direito? Professor Laércio, concurseiros, concurseiras, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que me é muito caro. Na verdade, infrações e sanções a gente aprende em casa, desde quando se é um bebezinho. A gente não sabe o que acontece no dia a dia, a gente percebe uma criança e vê uma mãe dando bronca, um pai dando um tapa numa criança que vai colocar o dedinho na tomada. Perfeito. Instintivamente você sabe que algo de errado não foi feito, algo que o pai e a mãe queriam não aconteceu, e a reprimenda da criança é sofrer uma palmada. E vejam, concurseiros e concurseiras, sem o devido processo legal, sem advogado, sem contraditório em ampla defesa. Portanto, tudo que nós vamos tratar aqui hoje é tentar esclarecer que, quando se fala em infração e sanção administrativa, civil, penal ou de improbidade, todas essas são categorias de duas realidades que, em essência, sempre se mostram da mesma forma. Uma, a infração, é a violação a um comando, seja um comando de fazer, de não fazer ou de como fazer. Significa dizer que a infração é o descumprimento de uma obrigação ou uma omissão quando alguém estava obrigado a realizar um certo comportamento. Me dá um exemplo, ou a quem se aplica... Por exemplo, o motorista que dirige, ele tem que estar habilitado para o trânsito. Perfeito. Mas não adianta ele estar habilitado para o trânsito, ele tem que portar o documento de habilitação. Portanto, ele tem a obrigação de manter consigo o documento e apresentar perante o agente da autoridade de trânsito, que é o guarda sempre que convocado. O simples fato dele não apresentar o documento demonstra que ele descumpriu uma obrigação legalmente exigível. Certo. Portanto, a resposta para esse comportamento é a sanção. Ok, mas vamos pegar aqui o exemplo do motorista para a gente trabalhar. Perfeito. Se eu for... estou guiando o meu automóvel, fui parado numa blitz, não sou portador, não tenho a carteira. Certo. É diferente daquele que tinha a carteira vencida, por exemplo. Perfeito. Na verdade, as irregularidades são diferentes. As duas são infração de trânsito à luz do Código Brasileiro de Trânsito. Uma é não portar o documento de habilitação, outra é não possuir habilitação para dirigir. Vejam, quando se fala em infração, nós temos a impressão de que para algo ser juridicamente reprovável, para algo merecer uma resposta punitiva, para quem deseja essa expressão, nós imaginamos que é preciso um resultado. Uma infração de resultado seria, por exemplo, causar um dano. Mas quem não porta documento de habilitação não causa dano a ninguém. Pior do que isso ainda, ele, além de simplesmente não portar, está habilitado para a direção. Mas o direito determina que é dever do motorista, primeiro, ter habilitação para o trânsito e, segundo, portar o documento que comprova a habilitação para, se for o caso, apresentar ao guarda. Porque isso facilita a fiscalização, isso evita que alguém coloque em risco a coletividade, o patrimônio pessoal de terceiros, exatamente porque o guarda, naquele momento, não tem condições de investigar. Bom, fazer uma pergunta aqui. Em tese, essa ideia das sanções e das infrações é para regular o funcionamento da sociedade. Isso, exatamente isso. E onde, em termos de Constituição, eu encontro isso? Olha, a Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão dentro de lei. E diz também que não existe crime sem prévia estipulação normativa e pena sem antecipada cominação legal. Não, repete lá, isso é importante. Não tem crime... Não existe crime sem lei anterior que o defina. Perfeito. Nem pena sem prévia cominação legal. Tem que estar escrito isso. Tem que estar escrito e na lei, certo, via de regra. Mas o direito comporta atos jurídicos que não são apenas derivados da lei. Existem os chamados regulamentos. Vejam, por exemplo, para os concurseiros e concurseiras em especial, que sempre o edital de licitação, de concurso público, vai pedir conhecimento sobre o regulamento. No âmbito federal, sobre a Lei 8.112/90 e muitas vezes sobre o estatuto do próprio órgão ou entidade.
Portanto, algumas determinações que são genéricas na lei, por exemplo, atender com zelo a propriedade da repartição, pode ter numa dada empresa, num dado órgão da administração pública, um regulamento específico, que diz que um servidor de uma dada área é responsável pelo porte, pela guarda, pelo armazenamento e pela manutenção. Então ele se obriga, por força da lei, Lei 8.112, artigo 116, inciso 1º, e pelo regulamento qualquer que seja da entidade. Esse servidor, porque escolheu ser servidor, porque se viu aprovado num concurso ou tomou posse e entrou em exercício, ele está mais obrigado que um cidadão comum. Deixa eu perguntar então, ó. A minha pergunta ia seguir na seguinte linha, mas me corrija se eu a formulei errado. Quais são as sanções que uma pessoa jurídica está sujeita? Um servidor público, ele está como pessoa jurídica ou como pessoa física? A pessoa física é pessoa humana, a pessoa jurídica é pessoa coletiva. Tá. É aquela figuração jurídica de uma somatória de pessoas e propriedade e recursos que viabilizam a atividade empresarial. Tá. O servidor é pessoa humana. Eu, como servidor público, cometi um erro. O Marinho está me chamando nessa câmera aqui. Se eu cometi um determinado erro, seja numa licitação, que venha ser julgado em relação a isso, eu estou respondendo como pessoa física Certo. ou jurídica? Pessoa física. O servidor é pessoa física e responde na condição de servidor. E o servidor, quando descumpre lei ou regulamento, e a própria lei diz que ele está obrigado a cumprir a lei e regulamentos, ele se sujeita a sanções de advertência, de suspensão e de demissão. Portanto, o servidor público está sujeito a essas medidas disciplinares. Isso faz parte do chamado dever poder disciplinar, que permite à administração fiscalizar o cumprimento da atividade do servidor e corrigir o comportamento, aplicando a sanção depois de exaurido o devido processo. A próxima nessa linha aí. Como que eu caracterizo, então, a pessoa jurídica nessa situação? O que vai me dar características? Você é jurídico a partir de agora. Perfeito. E não físico. Por exemplo, perante a administração pública, a administração pode firmar parcerias com o empresariado. Uma pessoa jurídica que concorre numa licitação pública e se vê contratada, ela firma um contrato chamado administrativo, que tem por base a Lei 8666/93, em regra. Esse é o contrato por conta do qual o particular está obrigado a cumprir o objeto da licitação, qualquer que seja. Edificação de uma obra, prestação de um serviço, de fornecimento, de fornecimento de mão de obra para a manutenção predial ou, eventualmente, fornecimento de bens, como a entrega de água engarrafada. Perfeito. Professor Daniel, agora eu sei que é uma polêmica este assunto. No momento que o país vive, é histórico, indiscutível, um problema certo ou errado, mas é histórico a questão da Lava Jato. Temos um grupo de empresas, e são as maiores do país e, em alguns casos, gigantes dentro do planeta, ligadas à administração pública, e essas ligadas no sentido de fornecer serviço, de construir estradas, pontes, hidrelétricas, ou seja, aquela infraestrutura que faz o país funcionar. Não estamos falando de uma pequena empresa que construiu uma pequena ponte ou 200 metros de estrada. São coisas que envolvem bilhões. Como que se dá esse processo se essas empresas têm um problema, digamos assim, criminal, que, em tese, impediria que elas continuassem prestando serviço e, de repente, tem um grupo que entende que, para que o país não pare, essas empresas precisam continuar funcionando. Como é que vamos resolver essa bronca aí? Está dentro das sanções, não? Está sim, professor Laércio, a situação é muito problemática. Na verdade, essas pessoas jurídicas, elas se submetem por conta desse comportamento que foi reconhecido como criminoso na Operação Lava Jato, e até onde se sabe, os responsáveis respondem criminalmente por isso. Esse comportamento dos empreiteiros, ele se desdobra. Ele se desdobra, num primeiro momento, como um ato anticoncorrencial. Existe a lei que protege a concorrência e que determina que pessoas de grande porte, pessoas jurídicas como essa, não abusem da condição dominante e não monopolizem mercados, quanto mais mercado público. Então, isso é uma ideia anticoncorrencial. Primeiro eles praticaram uma infração que viola a perspectiva da concorrência leal, que quer a concorrência que favoreça o mercado e indiretamente os consumidores. Quando eles se reuniram para dividir em lotes obras de infraestrutura, cometeram um ato anticoncorrencial. E esse comportamento anticoncorrencial é uma infração administrativa que se sujeita às penalidades
da lei administrativa. Tá, eles se reuniram, fizeram uma espécie de um Clube. cartel ou um oligopólio. Essa é uma coisa que precisa ser definido dependendo das circunstâncias. Mas o edital, em tese, ou as leis do país não proíbem tal atitude? É que, veja, um comportamento ele pode ser reprovável em várias searas. Como eu falei, esse comportamento das empreiteiras violou o direito da concorrência. Ao mesmo tempo, violou a Lei 8666, que pressupõe em qualquer licitação isonomia e competição. Não havia competição quando, se supõe, tem havido loteamento de obras públicas. Elas se armaram, elas ardilosamente, voluntariamente, com o ânimo de fraudar, dividiram lotes e acertaram preços. Mas não só. Além disso, cometeram crimes. Cometeram o crime de formação de quadrilha, em tese, o crime de lavagem de dinheiro, em tese, para conseguir fruir desses benefícios, que violam o direito da concorrência, violam a Lei 8666 e violam as estipulações de direito penal. Portanto, eu tenho uma reprovação penal em mais de um tipo penal, tenho a reprovação administrativa com base na Lei 8666, cuja resposta para essa infração específica, tamanha gravidade, deveria ser a aplicação da declaração de inidoneidade, que faz com que essas empresas, se condenadas no processo administrativo, fiquem impedidas de contratar com toda a administração pública, na esfera federal, estadual, municipal, União, Estado, Distrito Federal, municípios, administração direta e indireta em quaisquer poderes. Nenhum mais governo poderia contratá-los. E, ao mesmo tempo, elas se sujeitam a sanções penais, para além de uma nova lei, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Mas aí vamos pensar numa situação do dia a dia. Certo. Eu concordo plenamente, eu acredito que a gente tem a visão que todo mundo deve ser punido. A sociedade brasileira, ao ver Jair Dirceu, alguém da Odebrecht indo para a cadeia, ou seja, grandes pessoas do ponto de vista econômico, financeiro e de poderio de influenciar o país, receber uma penalidade parecida com uma do cidadão comum. Agora, como é que funciona? Porque essas pessoas, por mais punidas que elas venham ser, a vida delas, em tese, está ajeitada. Como é que eu resolvo se uma empresa como a Odebrecht ou qualquer outra vai à falência e um grande número de pessoas perdem os seus empregos porque essas empresas deixaram de trabalhar? E para que o país não pare de funcionar, porque nós precisamos de estradas, nossa infraestrutura é uma das piores do mundo, nós precisamos de rodovia, nós precisamos de ferrovia, portos, nós temos que ainda... O Brasil é desconhecido, precisa ser mapeado, precisa ser entendido como é que é a geologia para que possamos tirar novos minérios. Se essas empresas estão impedidas, qual a solução? Veja, professor Laércio, na verdade, eu não acredito que os postos de trabalho desapareçam. Se essas empresas forem impedidas de contratar com o Porque esse é o argumento deles. O argumento que se tem vendido na mídia, a própria administração federal tem assumido como verdadeiro, é que desaparecendo as empreiteiras, desapareceriam os agentes econômicos capazes de atender essa demanda pública. Obras de infraestrutura não são para pequenos empreiteiros, são para empreiteiros globais, como disse o professor Laércio. E nessa medida, não é qualquer sujeito que se apresenta perante a administração em condições de contratar. Mas uma verdade continua existindo. Quem precisa se alimentar vai trabalhar. E quem é da construção civil e quem auxilia empresas que trabalham com administração pública vão buscar empregabilidade no mesmo nicho. Portanto, se desaparecem os empreiteiros nacionais, há uma boa chance de aparecerem empreiteiros internacionais que assumam os postos. O que tem acontecido e a nova discussão, é isso que torna este momento tão importante, é a possibilidade ou não de se firmar os chamados acordos de leniência. Repete isso, você tem que anotar, porque pode ser uma questão de prova. Acordos de leniência. E o que é isso? Com base na lei que protege a concorrência, é possível aquele agente econômico que comete uma infração, ele, supostamente admitindo o comportamento que viola o direito, se submete às sanções e faz um acordo, não num processo sancionador, mas ele reconhece a falta, ele faz um acordo para pagar uma indenização na Esse proporção... acordo com quem especificamente? Com o próprio CAD. O próprio CAD vai permitir que naquele âmbito se faça um acordo para evitar a sanção em si. Porque a sanção de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa pode levar qualquer empresa à falência. Então o CAD é o responsável para gerir todo esse processo? Não, só a primeira parte desse processo. Essas empreiteiras cometeram uma violação contra a concorrência,
contra o mercado. Naquele espaço eles teriam que ser punidos. Mas aquela lei prevê expressamente a possibilidade desse acordo, que permite não aplicar a sanção e transigir, chegando a um número por conta do qual se estaria indenizando os prejuízos causados pelo mau comportamento. E essa lei permite que, mesmo que se promova o comportamento anticoncorrencial, se o mercado não sofrer danos, é possível o acordo. A grande questão é transpor este argumento e essa possibilidade para a Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações, e a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E isso é possível? Eu acredito que não. Aí é que começa o grande imbróglio. A Lei 8429 é aquela que trabalha com a improbidade administrativa. E um dos tipos, exatamente, é causar de alguma forma lesão ao erário. E, evidentemente, essa corrupção, ativa por parte das empresas, passiva por parte de empregados públicos, que causou, em tese, um grande prejuízo à Petrobras, isso repercutiu no patrimônio público e da estatal. Portanto, está acobertado pela Lei 8429/92. A Lei de Concorrência, ela se propõe aplicar no âmbito da administração pública. O CAD é um órgão administrativo. A Lei de Improbidade Administrativa é uma lei que é levada ao Poder Judiciário numa ação de natureza civil, não civil, para dizer que não é penal, que é aplicada pelo Poder Judiciário. Mas quem pode titularizar e propor a ação é o Ministério Público ou a advocacia da empresa, da entidade ou do ente prejudicada com esse comportamento. Portanto, caberia ao Ministério Público Federal provocar o Poder Judiciário para o Judiciário decidir se houve ato de improbidade e daí sim aplicar as sanções. Uma ideia que o senhor levantou foi a seguinte: vamos pensar que essas empresas ficarão impedidas de prestarem serviço, viria uma empresa de fora. A Constituição brasileira permite que empresas de fora venham e construam estradas, venham e construam pontes e assim por diante? Não, na verdade não há nenhum impedimento e há toda uma estrutura legislativa que inclusive quer investimentos no Brasil. Quando nós pensamos, por exemplo, aqui no metrô de Curitiba, nós falamos em investimento bilionário e dificilmente uma empresa sozinha vai assumir essa empreitada, quer porque ela não tenha condições técnicas, quer porque ela não queira investir sozinha. Sempre nesses mercados de grandes obras de infraestrutura, normalmente o que existe é uma convergência de empresas para a formação de um consórcio. E o consórcio com empresas internacionais é a regra, não é a exceção. O que acontece de diferente é que o Brasil tem uma legislação muito distinta. A Lei 8666, ela permite que, no âmbito dos chamados contratos administrativos, a administração decida alterar unilateralmente o objeto, permite que ela modifique quantidades, desde que ela não altere a substância, o metrô continua metrô, mas eu decido mudar as estações, de 50 para 60. De repente, a administração que reclama do mercado um projeto, lá pelas tantas diz, não gostei mais, eu quero mudar o traçado. E isso torna bastante difícil algum empreiteiro e empreiteiros oferecerem uma proposta séria, uma proposta que seja factível da perspectiva econômico, financeira e legal. Ou seja, o Estado sempre faz uma licitação que dê, vamos lá, poder público e poder privado. Vem a licitação, aqui o Maurinho me chama, vem a licitação, vem o texto, e esse texto deixa sempre uma brecha que prejudica a iniciativa privada? Na verdade, não é exatamente que ela prejudica a iniciativa privada, mas ela dificulta o trabalho do empresário. Por quê? Porque um empresário que contrata com alguém um buffet para atendimento de um casamento, aquele dono do buffet sabe que contrata com a noiva, com o noivo ou os familiares, um contrato de prestação de serviço, de oferecimento de garçons, de pessoas que ofereçam o buffet, salgadinhos, docinhos e assim vai. É um preço certo por pessoa. Sabe-se o dia, sabe-se a hora, o número de convidados e se resolve o contrato da seguinte maneira: um fornece e outro paga, está resolvido. Perante a administração pública, poderia ser o serviço de buffet. O problema é que a administração pública unilateralmente decide mudar, em princípio, o cardápio. Mas por que ela pode fazer isso? Onde que tem essa brecha? Porque o interesse público reclama que o contrato administrativo tenha chamadas cláusulas exorbitantes. Cláusulas? Exorbitantes. O nome já diz tudo, né? Que exorbita do direito privado, que exorbita do equilíbrio entre duas partes. Então, quando se fala que o contrato administrativo é um contrato diferente, mais oneroso, e oneroso não só financeiramente, economicamente, como já demonstrarei, mas juridicamente mais oneroso, isso é uma verdade. Porque o parceiro contratado, o particular, se obriga a se submeter a uma alteração de objeto, a submeter uma alteração de regime, a ver o objeto aumentado ou diminuído. E detalhe,
podendo ficar 90 dias sem receber e estar obrigado a manter o contrato. Isso é uma justificativa para o superfaturamento? Não, essa é uma pergunta boa. Não para o superfaturamento e nem para o sobrepreço. Mas quem imaginar que num contrato administrativo o preço do mercado é o preço da administração, está profundamente enganado. Eu tenho experiência de 10 anos de gestor público federal, conheço de dentro da administração, licitações e contratos e posso garantir, o preço nunca é o de mercado. Pode ser o de mercado levado à administração. Mas o de mercado para mais ou... Para mais, sempre para mais. Sim. Não pode ser o preço de mercado em que eu compro na prateleira e pago no balcão. Então, por isso que sempre nós acompanhamos na imprensa, tal pessoa comprou algo por tanto mais, lá nas Casas Bahias está 15% a menos, está 20% a menos. É essa a leitura? Essa leitura é mais complexa ainda, porque existe uma coisa chamada registro de preços e, pior, ata de registro de preços. Hoje, no Brasil, se tornou moda contratar por meio desse expediente, em que a administração pública chama o mercado para oferecer preços válidos por um ano para eventual fornecimento de coisas. É como se eu dissesse, olha, mercado, eu tenho aqui um pedido de 10 mil copinhos d'água. Eu não sei ao longo do ano quantos eu vou consumir, mas eu quero que você registre para mim preço de 10 mil copinhos d'água. Detalhe, não sei se vou comprar, não sei quando vou comprar e não sei, inclusive... Em que medida será isso necessário? Se serão os 10 mil ou 9 ou 20? Ou nenhum. E detalhe, você tem que manter o preço fixo por ano. Então imagine agora com uma inflação galopante, quem é o louco ou ensandecido de firmar parceria com a administração? Ou é um sujeito que não é sério e pratica o preço de mercado do balcão da farmácia, que vende lá mais caro do que o mercado, ou é aquele que vende a preço de mercado e não sabe se vai receber, ou é aquele que embute no preço o custo da inflação e o custo da gestão do contrato administrativo. Perfeito. Por isso, um preço maior não significa, por si só, sobrepreço ou superfaturamento. Com as empreiteiras, dizem que foi diferente. Lá é a ideia de um superfaturamento que aumenta em 2, 3 vezes o valor do investimento. E ainda que não fosse, quando você começa a desbordar do razoável, você começa a falar em preço superfaturado de 20%, 30%, 40%, evidentemente tem algo de errado. Perfeito. Michel, coloca para nós, por favor, essa manchete do jornal O Valor para nós analisarmos. Olha lá. Veja o que diz a manchete. Jornal O Valor, está aqui para você reconhecer a fonte, 21/8, atual a matéria. Camargo Correia vai devolver a bagatela, segundo eu, por minha conta, bagatela aí, de 700 milhões em 7 anos por fraudes. Esta manchete está dentro de que área das sanções, das infrações? Está dentro do tema que nós debatemos aqui. Por quê? Exatamente por isso, porque ele envolve o direito da concorrência e aquela formação de cartel para causar prejuízo à administração pública, dar a impressão de que houve concorrência quando não houve, para dividir em lotes ou que seria objeto de concorrência geral aberta para favorecer interesse público. E as empreiteiras, em tese, se somaram para fraudar a licitação. Então, ao mesmo tempo, fraudaram a lei que protege a concorrência e o mercado e fraudaram a lei que garante competição em licitações. 2 leis foram fraudadas, 2 no âmbito da administração. Uma perante o CAD e uma perante a administração contratante, no caso, a União. Perfeito. Professor Daniel, esse assunto é para um doutorado. É algo que teríamos que nos encontrar aqui. Se hoje é um encontro de 110, precisaríamos de 110 só para ela. Tem alguns livros. Você só trouxe 2 aqui, mas vamos mostrá-los e você vai comentando sobre cada um deles. Maurinho, coloca lá para nós na tela. Fala para nós aí das sanções administrativas, temas de direito administrativo. Esse é o volume 4 de uma coleção. Isso, é uma coleção da Malheiros Editores. Quem cuida da edição é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Só Ele ele? Foi meu orientador no mestrado. E esse tema, sanções administrativas, foi o tema com que eu defendi meu mestrado. E confesso que na época tinha achado que tinha desenvolvido um tema equivalente à galinha dos ovos de ouro, que com isso eu resolvi o direito sancionador. Eu estudei as sanções, o regime das sanções, como aplicar, como classificar. E detalhe, durante 10 anos imaginei que isso estivesse plenamente resolvido. Não está. Aliás, nessa época eu disse exatamente o seguinte: dada a infração, deve ser a sanção, porque a sanção seria a consequência de alguém ter cometido um comportamento reprovável. E a lei determinava a resposta sancionadora. Perfeito. Acontece que 10 anos depois, do mestrado para o doutorado, resolvemos investigar a teoria geral da infração administrativa. Eu não estudo mais a resposta, eu não estudo mais a punição, eu estudo a causa da punição.
E aqui eu abro para entender, e qualquer um pode entender, o que é infração administrativa. A infração, como referi, seria um comportamento previsto em lei, cujo descumprimento importaria na resposta sanção. Pois bem, acontece que esta infração administrativa, ela tem que ser compreendida pedaço a pedaço. E a infração administrativa que enseja a sanção tem que ser entendida como um comportamento típico, antijurídico e reprovável. Assim parece difícil, mas não é. Vou usar o exemplo de todo dia. Nós temos a propriedade de um veículo automotor e o guarda, quando percebe o veículo automotor estacionado em local proibido, ele lavra o chamado auto de infração. Esse auto de infração é uma comunicação ao proprietário, destinatário da carta, que aquele veículo estava naquele espaço que, em princípio, não comportaria o estacionamento do veículo. Primeira questão de ordem, o guarda nunca registra nem que o motorista estava estacionando, nem que o veículo foi estacionado. O que o guarda no máximo faz é registrar que o carro está ali, presente naquele momento e naquela hora, naquele endereço. Percebam, num espaço de enxurrada como São Paulo, o meu carro pode ser retirado de cima da minha entrada da casa ou da minha casa e levado para o meio da praça. E o guarda que verifica o carro no meio da praça vai dizer que foi estacionado em local proibido. Não. O guarda registra um fato, não um comportamento. Primeiro erro. Segundo erro, o guarda registra o fato, não o comportamento. Mas que tivesse visto o comportamento. O professor Laércio leva sua esposa ao hospital que está em trabalho de parto. Não tem aonde estacionar o carro. E ele estaciona em local proibido. Perfeito. O guarda observa e percebe o motorista estacionando em local proibido. Em tese, um erro. É um erro. A diferença do erro da infração é exatamente o seguinte: o erro não necessariamente leva a uma resposta sancionadora. O erro pode ser mera irregularidade. Ou esse comportamento dito típico, que a lei tem que dizer que é proibido estacionar, por isso é só a lei que qualifica um comportamento como juridicamente reprovável, ele é típico no estacionar. Mas acontece que esse estacionamento, por mim como feito, pode ter uma justificativa. Que é plausível. Neste caso específico, que eu estava socorrendo a minha esposa em trabalho de parto. Se eu tivesse perdido tempo buscando um lugar para estacionar, colocava em risco a gestante e possivelmente meu filho. Então, eu estava em estado de necessidade. Portanto, aquele comportamento que, em princípio, se resolveria pela sanção, não pode ser objeto de sancionamento, porque há uma justa causa. Isso se chama causa de justificação e torna o comportamento típico contrário à lei, mas não contrário ao direito. Mesmo que fosse um comportamento típico e antijurídico. Eu sei, motorista, que não posso estacionar e estaciono. Sei que estaciono naquele espaço e não tenho uma causa como essa para me justificar. Mas eu posso dizer o seguinte: eu ainda assim estacionei. Estacionei porque não era exigível conduta diversa. E por que não era exigível conduta diversa? Porque aquela placa que está aplicada no asfalto não obedece à resolução do CONTRAN. Quem tem memória vai lembrar que Curitiba já viveu isso. Placas em desconformidade com a regulamentação nacional. Portanto, eu não vi naquela placa uma ordem juridicamente plausível e deixei de estacionar. Então, teria um comportamento típico antijurídico, mas ainda assim não reprovável. Perfeito. Então, isto significa investigar esses comportamentos. Eu olho o comportamento das empresas e vou dizer, pedaço a pedaço, se ele se mantém. E se mantiver, eu digo no segundo livro, a regra é aplicar a sanção. O último capítulo informa, a regra é aplicar a sanção, salvo se a lei permitir comportamento diferente. E a lei que cuida da concorrência, permite o comportamento diferente, que é a afirmação desse termo de leniência, que é um acordo para evitação da aplicação da sanção. Mas detalhe, a lei autoriza. Olha só, no primeiro só apareceu sanções administrativas. Já neste daqui, aparece o termo teoria geral da infração administrativa. Exatamente isso. Qual a diferença? Neste eu trabalho com a consequência, neste eu trabalho com a causa. Então estamos trabalhando sanções e infrações, um como imbricamente atrelado ao outro, o que significa dizer que o direito sancionador ele está investigado nesses dois aspectos. A grande questão é, será que o interesse público autoriza que a autoridade administrativa deixe de cumprir a lei? Será que o interesse público, em tese por detrás de manutenção dos contratos com as empreiteiras, por conta dos postos de trabalho, por conta da função social da empresa, por conta de não se desfazer vínculos de parceria delas com outros, pode a administração ou pode o Ministério Público não ajuizar a ação de improbidade e pode a administração contratante não aplicar a Lei 8.666 declarando as inidôneas? Essa é a última questão. Perfeito.
Concurseiro, concurseira, você tem muita coisa para estudar. Já deu para ver que a situação vai se desdobrando. Foi indicado aqui 2 livros que você vai procurar aí na sua biblioteca, vai procurar na internet, vai procurar o professor Daniel por aí na internet e vai cobrá-lo sobre este tema. Agradeço a sua participação, professor Daniel. Foi um prazer. Você está intimado para uma outra vez. Será um prazer, prazer a todos e boa sorte nos concursos. Grande abraço, até mais. Obrigado.